Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma honra, grande prazer estar sempre aqui na direção do Espírito Santo de Deus para compartilhar para os nossos amados irmãos a verdade que liberta. Porque hoje, irmão, a mentira já está, como é que se diz, imperando. Tudo que se fala hoje tem que averiguar para saber se é verdade ou mentira. Mas quando nós nos referimos ao que está escrito na palavra do Senhor Jesus, nós não precisamos fazer essa averiguação, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é a verdade que liberta. Em 1 Reis, capítulo 17, está registrado um fato muito importante e que merece uma apreciação. Elias, um grande profeta de Deus, disse para Acabe, trouxe para Acabe uma mensagem do Senhor. Aqui, irmãos, lendo esse texto, nós possamos observar que Elias era um homem de coragem, determinação, um homem que estava a serviço de Deus. E ele não tinha medo de entregar o recado, seja para quem fosse, para sacerdote, para reis. Não, ele levava a mensagem, ele não tinha medo. Observe, irmãos, ele disse assim: olha, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva no seguinte ano, exceto mediante a minha palavra. Muitos não creram, claro, mas aconteceu. Isto porque ele estava levando um recado de Deus. Depois disso, a palavra veio a Elias, disse: saia daqui, vá para o leste e se esconda-se perto do riacho de Querite. Fica lá. Olha Deus providenciando tudo. A primeira coisa que Deus providenciou foi um castigo para o reinado de Acabe. Uma providência divina, aquela falta de chuva. A segunda coisa que Deus providenciou foi um riacho, certo? Lá ao leste de Jordão. Deus providenciou. Já que não iria chover, o seu servo não tinha onde beber. Se ficasse ali, não tinha onde comer e nem beber. Então Deus disse: saia, vai para o riacho perto de Queribe, se esconda lá. Você beberá do riacho, e deu ordem aos corvos para alimentar. Irmão, você pode observar que as árvores, elas não trabalham para se alimentar. Assim como os urubus, que é conhecido, corvos, não trabalham para se alimentar, mas trabalhou para levar a alimentação para Elias. 2 refeições por dia. Levava pela manhã e levava à tarde, na hora exata. E observe, irmãos, que esse tipo de pássaro, ele é um eliminador de animais em decomposição. Mas Deus providenciou a alimentação para Elias. Outra coisa se fez necessário. Era necessário
ele ia se esconder, era necessário que ele se alimentasse e era necessário que os pássaros levassem alimentação para ele. Ele fez o que o Senhor tinha dito, sem nenhum questionamento. Sem nenhum questionamento. Por que questionar a Deus? Você não precisa questionar a Deus. O que você precisa fazer é a vontade de Deus. Aí veja bem, irmãos, escute o que Elias fez. Ficou lá para o riacho, foi para o riacho do Queride, ao leste do Jordão, e ficou lá, como o Senhor ordenou. Os corvos lhe traziam pão e carne, irmão, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Enquanto isso, lá no reinado de Acabe, a chuva estava em excesso. Aliás, não havia chuvas, havia uma escassez de chuva, melhor falando. Irmãos, aí veja bem, irmãos, algo extraordinário acontece novamente, e era necessário que isso acontecesse. Após algum tempo, o riacho secou, mas Deus não deixou Elias passar sede. Ele disse, algum tempo depois o riacho secou-se, por falta da chuva, claro. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Quando a água secou, Elias não murmurou, não perguntou, e agora? Não. Ele não fez nenhum tipo de questionamento. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Pode ir, não se preocupe não, porque eu já ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. Tantas e tantas pessoas, mulheres que estavam ali, viúvas, e ele escolheu uma viúva de Sarepta. Deus sempre escolhe. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, ele não saiu procurando quem era a viúva de Sarepta. Não, não foi preciso, porque Deus estava no comando. Você está entendendo? Aí disse assim, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo graveto. Observe, irmãos, o que Moisés estava colhendo lá no monte do Senhor? Graveto. E um daqueles gravetos se tornou o quê? O cajado de Moisés. Aí veja bem, irmãos, procurando um graveto, ele encontrou a viúva, ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, ei, me traga também um pedaço de pão. Nesse momento a mulher contou a sua situação. Mas ela respondeu, juro pelo Senhor. Quando eu digo juro pelo Senhor, é essa tradução, NVI. Em outras traduções, eu esqueci como é que se diz. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, olha, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija. Quando você diz que não tem nadinha, você sempre tem alguma coisa. Foi o que aconteceu. Ela disse que não tinha nada. Mas o nada que ela disse que não tinha, que era a farinha e o azeite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos. Estou colhendo
uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morremos. Ela disse, é a última refeição. Irmão, a última palavra é Deus que dá. Deus dá a última solução. Deus te dá, realiza o teu último desejo. Ela não desejava, ela estava só contando a sua história, mas Deus é maravilhoso. Aí, irmãos, eu vou já encerrar. Mas ela respondeu, certo. Estou colhendo. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo. Não precisa ter medo, irmãos. Quando Deus mandar, vá. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Faça isso. E depois faça algo para você e para o seu filho. Mas como? Só o que tinha lá só dava para fazer para ele. Para os dois. E ela foi e fez para ele. E ele ainda disse ainda, e o resto, e depois se faça para você e sua família. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. 3 anos, comendo azeite e farinha. Deus em Cristo abençoe você. Me siga aqui no meu canal. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima oportunidade. Não duvide. Simplesmente obedeça. Não questione a Deus. Amém, Jesus.